E a gente vai falar um pouquinho a respeito de, ó, din-din. Isso é bom, Jéssica. Então, com o objetivo Você vai me pagar hoje? É você, né? Porque é o seu programa e eu tô aqui participando. Não, é então... você que vai me pagar. Você lembra que dinheiro que você me pegou emprestado? Eu não tô lembrando disso, não. Acho que você tem que me pagar por estar aqui todo esse tempo. Na hora de pedir, lembra. Na hora de pagar, não... deixa aqui. Gente, com o objetivo de melhorar o PIB de 2019, o governo anunciou a liberação de R$ 500 do FGTS para a população brasileira. Muito bem, Jéssica. E ainda com a estimativa aí de que 42 bilhões de reais sejam injetados na nossa economia, mas na prática aí eu quero perguntar... Eu também. Como que isso pode ajudar o Brasil? Pois é, Serginho. E a gente tem alguém aqui muito capacitado para responder todas essas perguntas para a gente. A gente está aqui hoje com o economista Juliano Fiscaro. Bem-vindo. Obrigado. Olá, Juliano, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, Serginho? Tudo jóia. Tudo bom. Então, acho que ele já pode começar respondendo a pergunta que a gente quer tanto saber. Como que a liberação desse dinheiro pode ajudar a economia do nosso país? E o brasileiro, né, em geral, E o brasileiro, Bem, a proposta do governo é justamente com esses aproximadamente 40 bilhões de reais, é você dar um start para que a economia saia dessa inércia, né? O país está, digamos, patinando aí no crescimento econômico, né? Uma previsão em torno de 0,8%, né, dos vários institutos de pesquisa. Então, isso é muito baixo para a gente tentar recuperar o emprego no Brasil, né? O passivo, o número de desempregados é muito alto, então você tem que crescer a taxas muito maiores. Então, o principal objetivo do governo é proporcionar justamente essa reativação da economia. Como? Injetando 40 bilhões, que isso tem um efeito multiplicador. Né? E, geralmente, R$ 500, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros tem, no fundo, até R$ 500. E a propensão que a gente fala, a propensão marginal a consumir da pessoa que tem uma renda menor, ou seja, é alta. O que é isso? A pessoa que tem uma renda menor, geralmente ela pega esse dinheiro ou paga uma dívida ou gasta. Isso faz com que a economia gire. E, obviamente, a economia girando tende a gerar mais empregos, né? A previsão aí do governo é que em torno de 0,35%, 36% de aumento no PIB. Parece pouco, mas isso é muito, né? Considerável para você criar. Claro que somente esta medida, né, ela não é satisfatória. Sim. Né? Ela é uma medida, digamos, de impulso, né, de start para você sair da inércia. Mas isso sozinho não vai gerar o crescimento esperado. Né? Tem outros fatores, né? Investimento, principalmente investimento das empresas, né, que tem que voltar para o país para gerar os empregos. Então, é uma medida para dar um start, como eu estou falando, impulsionar a economia. É só um gatilho ali, né? Por aí, só um gatilho importante, né, mas que ela, né, uns até citam o apelido, como se fosse o voo da galinha, né? Quer dizer, aquela coisa que sobe, depois rapidamente não tem sustentabilidade no seu crescimento. Então, precisa o governo realmente de outras medidas para atrair os investimentos e que, de fato, crie sustentabilidade no país, né? É importante, então, o trabalhador tem essa esperança aí de criação. Já até tem uns números positivos, né? Teve um número que saiu agora do CAGEC, Minas Gerais, aí já gerou em torno de 400 mil empregos, né? O saldo, quer dizer, você vê um indicador de recuperação, né? Então, isso já é bom, com mais essa medida, que a partir de setembro, né, pode... Até porque quando fala sobre essa questão do desemprego aí e dessa recuperação, ou pelo menos dessa sinalização, né, da recuperação dos empregos aí, desses números, a gente também vê que essa movimentação ajuda também esse saque aí do FGTS, porque tem muita gente que está com o nome negativado aí na praça. Se ela tem a oportunidade de pagar essa dívida e ela libera o nome, até mesmo pela questão da empregabilidade ajuda. Sim. Porque muita gente fala, não leva em consideração, mas eu conheço casos de pessoas que tinham dívidas, não estavam conseguindo pagar porque estavam há 2 anos aí desempregados e as contas venceram. Aí o nome negativado, na hora de um emprego, deu problema. Também tem essa viabilidade para a população de um modo geral, né? Com certeza. Quer dizer, a pessoa endividada psicologicamente já é um problema, né? Você tem um problema até considerável, muito de saúde pública mesmo, né? Então, primeiro que a primeira dica é essa, né? Você pagar suas dívidas, né? Em vez de você consumir
às vezes até gerar novas dívidas, você pagar as dívidas. Porque normalmente essas dívidas são atreladas a juros altos, né? Tirando o consignado, que tem uns juros mais baixos, mas quando você faz uma prestação, quando você entra no rotativo de crédito ou mesmo cheque especial, isso muitas vezes sai do controle. Então, a primeira recomendação, quase que unânime de todo especialista, é o que você falou, justamente você sair da dívida. Você saindo da dívida, você pode sair do negativado. E isso ou pode proporcionar você entrar em outras, né, comprar outra coisa, ou mesmo no emprego. Ou novos investimentos. Ou novos investimentos. Na própria vida. Olha, exatamente. Eu preciso fazer um curso, isso que eu falei. Mas exatamente. Meu cartão está bloqueado e tudo. Ah, não, isso. Mas se eu tivesse meu cartão desbloqueado, eu pagaria o curso que me daria a qualificação. E muitas vezes essa dívida ela é uma dívida com um fornecedor, com uma pessoa que mesmo um serviço, por exemplo, num bairro, alguma coisa assim, que também pode ajudar a gerar a economia também. Esse dinheiro vai entrar, porque é uma cadeia, né? Sim. Então, quer dizer, aquele fornecedor que não recebe, ele não vai pagar, aí o outro não vai pagar, isso é uma cadeia. Essa cadeia gera desemprego, né? Então, esse dinheiro que vai entrar, mesmo pagando a dívida, dependendo da dívida, de quem ele está devendo, ele vai fazer gerar a economia também. Porque esse fornecedor vai poder pagar o fornecedor dele, e assim sucessivamente, né? E a cadeia... A cadeia começa, né? A roda começou a girar. Exatamente, do lado favorável, né? E além do que, a gente está falando aqui muito sobre o padrão de pessoa física. Se a gente for olhar, né, pegando o primeiro ponto que você tocou aí, aquele empregado, aquele que já está empregado, mas que está com a dívida ali e tudo, na hora que ele tem esse respiro, ele consegue até trabalhar melhor. Isso. Aí até o nível de produtividade exatamente, ajuda, né? É o fator psicológico, né? Quer dizer, uma dívida já é comprovado que ela causa transtornos na saúde da pessoa, né? Problemas na família, problemas no emprego, isso já é comprovado. Então, tem todo esse fator positivo aí que não é mensurável no primeiro momento, mas é uma situação bem positiva para a pessoa, né? Justamente dela sair desse problema, né? Agora, Juliano, para o pessoal de casa aí, quando que começam os saques aí para serem feitos? Quando é que o pessoal vai poder colocar a mão no capilé, no faz-me rir? Bem, o governo soltou a medida provisória agora no dia 24. Então, no caso dos R$500, ele vai poder ser sacado a partir de setembro. Tá? Então, a pessoa, por exemplo, que tem conta na Caixa Econômica, esses R$500 já entra direto na conta, né? No caso da pessoa que não tem conta, ela tem que ir numa agência e solicitar o saque, né? Agora, ela tem a opção também de não, a gente está sempre falando em sacar, né? Então, ela também tem a opção de não sacar. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não né? No perde. Caso, igual, por exemplo, o PIS-PASEP. Se você não sacou, você perdeu. Exatamente. Não acumula. Exatamente. O fundo de garantia você não perde. Lá. Por quê? Historicamente, a rentabilidade do fundo era pífia, né? Uma rentabilidade muito baixa. Ainda é. Deu uma melhorada, porque em 2017 o governo, porque era 50% do que era, que tinha lucro no fundo, né, de rentabilidade, era distribuído entre as pessoas de conta. Agora ele estava distribuindo 100%. Né? Então a rentabilidade do fundo agora nesses 2 últimos anos até está ganhando da poupança. Então não é de todo ruim você deixar. Então, você não necessariamente precisa gastar esse dinheiro. Ele queira ou não queira, você tem que pensar que aquilo ali é uma reserva para o trabalhador. Né? Então, se ele sair gastando, depois, num problema possível de demissão... Até por isso que é limitado esse valor a R$500 ou... Aí tem um saque aniversário, que a gente pode até falar, isso, né? Que é outra também. modalidade. Então, quer dizer, deixar claro aqui que o trabalhador, se ele está numa condição favorável, né? Ele às vezes não precisa, isso é reserva dele, não tem porquê. Ele pode eventualmente até sacar para aplicar no outro fundo, por exemplo, no Tesouro, por exemplo, que é uma aplicação melhor, né? Que é melhor do que o fundo. Mas também deixar no fundo como uma reserva dele mesmo, numa eventualidade de demissão, né? Isso ele tem que pensar também. Né? Agora, esse saque aniversário que chama, que vai ser disponibilizar todo ano, né? Isso. A gente vai poder tirar todo ano um pouquinho. Você acha que isso... Porque, assim, o saque ele tem que ser consciente, como você está falando. O FGTS é como se fosse uma poupança do trabalhador. Isso. Né? Destinado para caso de demissão, doença. Você acha que isso não vai perder um pouquinho do controle? As pessoas vão querer sacar o dinheiro e aí, quando precisar, o que acontece? Por isso que a dica é sempre essa, né? Ter o cuidado. O saque aniversário, ele funciona... vai funcionar a partir de
abril do ano que vem, né, em que a pessoa, em 2020, já tem uma escala, um cronograma que o governo soltou. A pessoa que faz aniversário, por exemplo, janeiro, fevereiro, vai poder sacar em abril. Março e abril, em junho e assim sucessivamente, né? 5 de agosto, agora, segunda-feira, ele vai soltar o outro cronograma desses saques, né? Então, a pessoa pode sacar, a partir de 2021, vai ser sacado no primeiro dia útil do aniversário da pessoa, né? Ou seja, você faz aniversário, igual o meu caso, em maio, então no primeiro dia útil de maio eu vou continuar sacando. E para isso tem uma escala, você não pode sacar o fundo todo, né? Tem uma escala. Então, quer dizer, como exemplo, né? R$500 você pode sacar 50%. De 500 a R$1.000, 40%. Quanto maior o valor no fundo, menor é o que você vai sacar, justamente para... O governo pensou nisso, né? Até teve uma discussão, né, com as empresas de construção civil, né? Porque o FGTS continua sendo dos principais canais de financiamento da casa própria. Então, se a pessoa descontroladamente sacasse tudo, a própria construção civil, que também é um fator muito importante para o emprego, a cadeia produtiva... Talvez hoje seja o setor mais importante da empregabilidade, Exatamente, né? Por causa da cadeia produtiva, né? Você fala do setor automobilístico, setor de construção civil, tanto que com o indicador, quando o setor de construção civil está subindo, você vê que a economia está subindo. Então, eles conversaram com o governo, então teve essa preocupação. Então, uma reserva, de qualquer forma, para quem saca o aniversário, ela vai continuar escalonada nesses percentuais, né? Acima de 20 mil, por exemplo, só pode sacar 5% com mais uma taxa fixa, que é de R$2.900. Então, quer dizer, R$1.000 dos 5% mais 2.000. Então, a pessoa saca R$3.900, mas deixa o resto lá. Então, eles pensaram um pouco nisso, né? Agora, então, só para esclarecer, e se a pessoa não quiser fazer o saque lá desses valores, não, quero deixar lá? Não, ela não precisa optar por isso. Em outubro... Mas, por exemplo, no outro ano, 2021, ela vai querer retirar? Porque é o seguinte, você em outubro vai ser aberta a opção do saque aniversário, para você declarar se você quer ou não. Se você optar pelo saque aniversário, você só pode mudar da modalidade depois de 2 anos. Quer dizer, vamos supor que você arrependeu, você não vai poder mudar durante 2 anos. Por exemplo, ao risco. Se a pessoa for demitida, né, ela não vai poder tirar o restante, né, do fundo. Entendeu? Então, quer dizer, tem que pensar nisso. Porque ela já optou por fazer aquele saque aniversário. Ela vai ter direito aos 40% da multa, né? Mas ela optou, ela vai ter que esperar 2 anos. Né? Ou seja, o caso dos R$500, não. Aquele saldo lá, na questão da demissão, ele pode sacar. Né? Então, por isso que ele tem que pensar bem antes de... Exatamente. Quer dizer, vale a pena. Tem a vantagem que você, por exemplo... também os bancos devem oferecer, igual o imposto de renda. O banco não faz aquela proposta de antecipação de imposto de renda. Isso, porque como o saque é uma garantia, ali acaba sendo uma garantia, o empréstimo fica com a taxa menor. Igual o consignado, né? Porque o risco de inadimplência é menor. Então, também é uma oportunidade, se a pessoa quiser pegar um financiamento e tudo, com taxas mais acessíveis, porque ele tem uma garantia de saque. Então, o banco deve negociar, ou as instituições financeiras, com um valor de percentual de juros menor. Né? Também é uma possibilidade que ele fica atento. Pode negociar bem com essas instituições. Agora, sobre essa questão aí do saque aniversário não afetar na construção civil, por exemplo, que foi um dos pontos mais alardeados aí, Juliano, tem a questão também que 80% das contas do Fundo de Garantia não chegavam a R$1.000 também, né? É verdade. Então, isso já é um sinal de que não vai afetar também. R$1.000 não muda nada no setor da construção civil, né? Assim, exatamente. Muda para a economia como um todo, né? Porque ele vai fazer, mas para a construção civil... Ali fica meio que... fica uma coisa meio... Exatamente, quer dizer, a preocupação deles são com os valores, porque o valor corrente, né, por exemplo, da pessoa ter um valor maior, 15, 20, 30 mil, dá de entrada no setor imobiliário, isso é importante para eles, né, para ativar, né? Então, a questão do R$500 foi pensado muito nisso, aquilo que eu falei no início. A propensão marginal, né, a consumir das pessoas com a renda menor ou que tem um valor menor, ela é alta, porque o R$500, geralmente, você vai jogar ele na economia, né, e vai fazer girar a roda, né? Então, isso foi pensado também numa forma de você incentivar o crescimento econômico, né? E sobre essa perspectiva aí, então, da questão da produtividade aí, do fomento, cumulado essas medidas,
Reforma previdenciária, está aí às portas da aprovação efetiva. Logo depois, agendado já uma reforma tributária. Olhando por essa perspectiva assim, de esperança, nós podemos entender que esse é o caminho, o cronograma é esse, isso ajuda o Brasil a dar essa recuperada que perdeu aí nesses últimos 5 anos, talvez? Nós passamos pela pior crise, né, considerada da história, né? Quer dizer, de 2013 a 2015, índice de desemprego, quer dizer, nunca registrado no país, também pelo volume, do tamanho do país, que é a 8ª economia do mundo. Não tem, assim, praticamente todos os especialistas entendem que a reforma previdenciária ela é essencial. Por que essas medidas são essenciais? Todas essas medidas, além de proporcionar um menor déficit público, recuperação de investimento, ela cria uma expectativa positiva no investidor. Quer dizer, um grande foco também é na pessoa, no investidor que vai investir e esse investimento vai gerar emprego. Isso a gente pode exemplificar com a notícia que nós ouvimos aí esses dias aí de que o Risco Brasil mudou e hoje estava ruim, agora está bom e os investidores abrem. São essas medidas que vão fazer com que o Brasil atraia, igual os Estados Unidos anunciaram lá que o Brasil agora tem prioridade fora lá da OEA, essas coisas todas? Não tenha dúvida, quer dizer, existem as empresas classificadoras de risco. Por que isso é importante? Muita gente fala, isso não é importante. Por quê? Grandes fundos de investimentos no mundo, tá? Eles só aplicam no país mediante essa classificação de risco. Então, quer dizer, você pega um fundo de pensão lá na Inglaterra, né, que o dinheiro, o aplicador, o especialista vai rodar esse dinheiro no mundo para ter uma rentabilidade maior que a pessoa está depositando a poupança dela para a aposentadoria. Ele só pode vir para o Brasil dependendo da classificação dele de risco. E a classificação dele de risco do Brasil depende destas medidas para sanear a economia, né? Quer dizer, se você está com déficit público muito alto, inflação muito alta, instabilidade política, isso tudo é avaliado. Aí o Brasil perdeu o rating de investimento, né, há poucos anos atrás. E, naturalmente, isso é péssimo, porque os investidores não podem, por lei, aplicar. Ou seja, ganhou a fama de... isso aí está em risco. Pode ser um calote iminente aí. Vamos pegar assim para o dia a dia nosso. Mais básicas. É como se você estivesse devendo o banco, aí você fala, você me empresta o dinheiro para eu pagar você, o banco? Não. Mas se você consegue pagar aquela dívida, na mesma hora o banco te oferece novos créditos. Exatamente, é o bom pagador. Quer dizer, agora saiu aí como é que chama? O CDL positivo, né? Quer dizer, positivado, né? Para justamente ter essa possibilidade da pessoa ter um diferencial na hora. Ele é um bom pagador, né? Aí as instituições financeiras vão falar, você é um bom pagador, você vai ter uma taxa melhor. Em contrapartida, se você é um mau pagador, vamos pegar no dia a dia, né? Vocês brincaram aí do empréstimo. Isso. se um ou outro não está pagando, o risco de eu te emprestar é muito alto, né? Isso acontece com o rating também. Sim. Né? O Brasil, quer dizer, os investimentos somem. Sumindo investimento, o que acontece? Some emprego. Então, o Brasil tem que fazer as reformas para recuperar a expectativa de investimento, para voltar aos investimentos. Isso é um passo a passo aí de 2, 3 anos para a gente crescer a níveis realmente significativos. Em 5 anos, não ganhamos em 5 meses, 6 meses. Não. Isso a economia demora um tempo para recuperar, porque o investidor, Sérgio, é o seguinte, ele é igual ao seu dinheiro, né? O meu, o da Jéssica, você vai verificar, isso é seguro, eu vou investir aqui a mesma coisa, ele está investindo ali milhões, bilhões, ele não vai colocar em qualquer lugar, né? Aí ele fica, digamos, né, no linguagem ressabiado ali, se for mineiro mais ainda. Mineiramente. Depois ele entra. Caminhar, né? Sim. Você vê a reforma da Previdência, você vê os indicadores, né, assim, do mercado, né? Vou falar que o mercado, muita gente não gosta, o indicador de bolsa, ele já dá um sinal com a bolsa, a cada etapa da votação no Congresso, a Bolsa reagia de uma forma. Isso e ela age precificando no futuro, quer dizer, é o investidor acreditando ou não. Né? Isso é um reflexo da economia, né? Os empregos voltando. Então, assim, eu estou esperançoso se essas reformas passarem, que a gente vai ter tempos melhores. Estamos todos esperançosos e estamos em oração aí em favor do nosso Brasil aí para voltar a retomar aí o crescimento e ser a grande nação que tem que ser em nome de Jesus, não é isso? Agora, Juliano, deixa para o pessoal de casa
se eles quiserem fazer o saque a partir de setembro, qual que é o caminho? Tem um aplicativo, parece, tem um site. Fala para o pessoal como que eles fazem para acessar esse tipo de informação, caso eles desejem fazer esse saque. Você tem um aplicativo, né, tem o próprio site da Caixa Econômica. Então, como eu falei, se a pessoa já tem conta na Caixa, esse dinheiro vai automaticamente a partir de setembro na conta. Se ele não tem conta na Caixa, ele pode procurar uma agência, né, ou baixar um site da Caixa Econômica, né, para que ele possa fazer essa transação. Acho que o mais fácil, às vezes, é procurar uma agência e tentar sacar esse dinheiro, quem não tem conta. Sim. Agora, se eventualmente ele tem conta e não quer que o dinheiro caia na conta, ele tem que avisar para não cair. Aí ele tem que fazer o contrário, né? E o saque aniversário, a partir de outubro, ele vai poder também optar por ter esse saque aniversário ou não. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.